Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o nosso sabatinado, o doutor Luiz Edson Fachin. Também a sua esposa, a desembargadora Rosana, que está aqui e acompanhou toda a caminhada do doutor Fachin aqui pelo Senado. Também quero cumprimentar o Adilton Saquete, que está aqui, que é deputado federal e paranaense lá de São Miguel do Iguaçu. E esse é o cidadão que lhe falei outro dia, que teve o mesmo professor no seu colégio em Toledo, o Padre Santo. Portanto, vocês têm muito o que conversar ainda para relembrar da infância, já que todos nós somos da mesma região do oeste do Paraná. Eu não tive a oportunidade de conhecer Vossa Senhoria antes da sua vinda aqui para o Senado, mas vários amigos, vários companheiros do Paraná, famílias da região oeste, ali os Cavalco, os Mufato, os Furlan e todos aqueles, Samec, enfim, toda aquela turma do oeste do Paraná ali, sempre ligando, recomendando que lhe desse ouvido, guarida, que lhe acompanhasse aqui no Senado. E eu, durante esse período, estive por várias vezes conversando com Vossa Senhoria e, em função dos nossos contatos comuns, como o do Alexandre Furlan, que foi meu secretário de Indústria e Comércio no estado de Mato Grosso, e foi seu colega de infância, companheiro de jogar futebol juntos, né? O Célio Wilson de Oliveira, que foi seu aluno e foi meu secretário de Segurança Pública no estado de Mato Grosso. Portanto, o conhecimento indireto é bastante grande. E eu gostaria, então, doutor Fachin, de fazer-lhe algumas perguntas que são mais específicas do meu estado, do estado de Mato Grosso, que é o maior produtor agrícola do país. Passou o nosso querido Paraná há alguns anos e jamais será alcançado, porque temos muito ainda a andar. Cabe a parte por questão de fato, presidente? Cabe, mas não vai ganhar, Requião. Então, eu gostaria de fazer essas perguntas porque elas são muito específicas para um estado que tem a ver com as perguntas que lhe farei agora. Especialmente a primeira quanto às questões indígenas. Vossa Excelência votaria para manter ou rever as condicionantes fixadas no julgamento da petição 3388, no caso da Serra Raposa do Sol, como a participação de estados e municípios nas demarcações e necessidade de contraditório e ampla defesa e a vedação de ampliação de reservas já demarcadas. Vossa Excelência entende que o marco referencial da ocupação de terras indígenas deve ser a data da promulgação da Constituição Federal de 1988? Caso negativo, de que outro marco Vossa Senhoria entenderia pertinente? Segunda pergunta. A produção agrícola e pecuária no Brasil é a maior responsável pelos últimos resultados positivos na economia do país, conseguindo manter crescimento estável e duradouro em contraposição aos serviços e à produção industrial. Mesmo assim, essas atividades rurais são ligadas equivocadamente e diuturnamente com a degradação do meio ambiente. Em um grande esforço, o Congresso Nacional aprovou o Código Florestal, que também foi criticado por movimentos sociais. Vossa Excelência entende que o Código Florestal é inconstitucional na parte em que protege a fronteira agrícola? Com relação às reservas e licenças ambientais, Vossa Senhoria entende que o atual procedimento é compatível com a Carta Magna? Caso Vossa Senhoria entende que deva ser arbitrada a competência de municípios, estados e União na concessão de licenças ambientais? Terceira, meu questionamento. A MP 2183/2001 proíbe a desapropriação para fins de reforma agrária de propriedades invadidas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vacila nos casos
em que a invasão limita-se à parte mínima da propriedade, ora admitindo a desapropriação, como do mandato de segurança 23054, ora invalidando-a, como no número 24764 do mandato de segurança. Vossa Excelência entende possível a desapropriação nesses casos? E é possível o INCRA avaliar a produtividade de propriedade rural de imóveis invadidos, ainda que em pequena extensão? Outra pergunta. Vossa Excelência entende que o esbulho possessório de imóveis urbanos ou rurais, como manifestação política, constitui um crime? A quinta pergunta. Reiteradamente, o Tribunal Superior do Trabalho tem invalidado convenções e acordos coletivos trabalhistas na parte que beneficia os empregadores, considerando o aumento do desemprego e a oneração das atividades produtivas. Vossa Excelência entende que esta orientação desestimula a composição de litígios ou o Tribunal Superior do Trabalho está correto em invalidar essas iniciativas? Sexta e última. Além disso, repetidamente, o Supremo Tribunal Federal é provocado para considerar como crime de trabalho escravo o mero descumprimento de regulamentos como desrespeitos às demissões, ou dimensões, melhor dizendo, dos armários, da espessura dos colchões, das portas se abrem para fora ou para dentro, das lâmpadas queimadas, da falta de água no banheiro. Vossa Excelência entende que a tipificação criminal nesses casos deve ser abrangente? Ou o trabalho escravo necessariamente deve estar adstrito ao cerceamento da liberdade física do empregado rural? Obrigado. Com a palavra, o professor Fachin. Senador Blairo Maggi, muito agradecido pelas questões que Vossa Excelência acaba de formular. Eu vou tomar a liberdade de, aproveitando a introdução que Vossa Excelência fez, com as reminiscências que me levam ao meado dos anos 60, no oeste do Paraná, quando nós levávamos, às vezes, 2 dias para ir de Toledo a Cascavel, porque a estrada era muito complicada, e tínhamos muitas dificuldades naquela região, e lá se instalou um dos empreendimentos mais importantes que levou muito progresso à região, que foi uma empresa dirigida pelo Dr. Pedrinho Furlan, e vinha conhecer o Alexandre Furlan, que cursou comigo em alguns dos colégios de Toledo, parte da formação ginasial, e guardo isso muito vivo na minha memória. E ao ilustre deputado aqui presente, vou fazer agora uma confidência, também tocado pela lembrança. Eu fui coroinha do Padre Santo, de modo que distribuía ao final da missa os santinhos para os que frequentavam a missa, e tenho muito orgulho desse tempo. Guardo isso na minha memória, e é uma pena que a minha Santa Mãe não esteja viva para que a gente rememorasse esse período da boa vida da infância. Que, obviamente, agora me coloca para enfrentar diretamente as questões suscitadas por Vossa Excelência, porque não é só de reminiscências que este momento vive, ao contrário, vive muito mais, para que eu possa, no limite das minhas possibilidades, enfrentar as questões, e vou fazê-lo na ordem que Vossa Excelência formulou. No que diz respeito à questão indígena e o julgamento que o Supremo Tribunal Federal levou a efeito no caso Raposa Serra do Sol, até onde acompanhei este debate, o julgamento do Supremo, ao voto do relator originário, agregaram-se isso que acabou se chamando de condicionantes. E, segundo me recordo, isso derivaria de um conjunto de propostas do saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito, a quem
sempre muito admirei, com quem tive um relacionamento muito fraterno e de reconhecimento que sempre tive pela atividade do ministro, inclusive antes no Superior Tribunal de Justiça. E a questão, portanto, que se coloca é se o julgamento tem efeito apenas para aquele caso concreto ou se essas condicionantes, na verdade, constituem diretrizes do Supremo Tribunal Federal para que esta matéria seja pacificada. Até onde me é dado conhecer, esta ordem de ideias, nesse momento, recebeu do Supremo uma inflexão, digamos, uma tendência do que eu percebo, do que li, no sentido de considerar diretrizes, mas não necessariamente vinculantes. Do meu sentimento e na minha percepção, sem que, obviamente, eu avance qualquer sinal no sentido de cometer algum deslize ético de apreciar matérias que ou já foram apreciadas ou que serão apreciadas pelo Supremo, eu acho que o dever do julgador é dar estabilidade nos seus julgamentos, não apenas para o passado, mas também para o futuro. Portanto, permito-me dizer isso para que, a partir daí, se depreenda um pouco a percepção que tenho do valor da jurisprudência e de que, especialmente, um juízo colegiado não é, evidentemente, um juízo insular, onde cada um tem a sua verdade. Um juízo colegiado precisa buscar o resultado, a resposta correta e adequada na percepção majoritária. E essa percepção majoritária, quando não for unânime, obviamente tem que dar estabilidade e previsibilidade. Portanto, no plano dos princípios, é assim que vejo. A questão que Vossa Excelência se refere à presença do contraditório e da ampla defesa, eu sei que na teoria do direito administrativo e mesmo na teoria do processo constitucional, há um debate sobre a presença ou não desses princípios na ambiência, na seara administrativa, porque, como se sabe, não há entre nós o chamado contencioso administrativo estrito sensu. E, portanto, dizem alguns doutrinadores da área do direito público que esses princípios não deveriam se fazer presentes. Lhe digo com toda a clareza que não subscrevo essa ordem de ideias. O contraditório e ampla defesa são princípios constitucionais e, quando a Constituição prevê o devido processo legal no artigo 5º e num dos seus incisos, a Constituição não estabelece quais são as searas das esferas em que esse princípio incide. E, portanto, no meu modo de ver, verticalmente o princípio também incide aí. Quanto ao marco temporal, eu sei que são muitas questões desdobradas, mas eu não gostaria de deixar sem uma percepção. Quanto ao marco temporal, de novo, eu sou um defensor da Constituição de 88, sou um defensor de que a Constituição de 88, com a devida licença aos contratualistas e russonianos, é uma espécie do nosso contrato social, e esse contrato social precisa valer. E, portanto, ao contrário do que dizem que teria afirmado La Salle na teoria constitucionalista, a Constituição não é um pedaço de papel que nós podemos esgrimir e tirar esta ou aquela conclusão. A Constituição Federal tem esse efeito vinculante. E aí, embutido nisso, tem a minha percepção sobre a questão do marco temporal. No que diz respeito à questão ambiental e à eventual inconstitucionalidade do Código Florestal, no que se liga ao problema da competência para licenças ambientais, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência muito claramente o seguinte: essa matéria poderá, obviamente, vir a ser objeto de algum debate, então eu vou tomar a liberdade de me referir no plano dos princípios e da questão, digamos assim, em tese. E começaria dizendo a Vossa Excelência que, na minha percepção, meio ambiente é o ambiente inteiro, com perdão da expressão. E, em outras palavras, a condição humana também faz parte do meio ambiente. Logo, nesta dimensão ampliada de meio ambiente que tenho, há uma dimensão que passa pela socioambientalidade, mas também reconhece as peculiaridades e as circunstâncias da vivência humana que há num determinado espaço ou, obviamente, numa determinada região. Portanto, nessa perspectiva, aí é preciso conjugar no plano da teoria do direito constitucional dois, digamos assim, dois princípios ou dois vetores. A discussão se há um eventual retrocesso e se haveria uma vedação de retrocesso em relação ao Código da década de 60, em algumas matérias, mas, ao mesmo tempo, se há, de outro lado, uma proteção deficitária de algum direito ambiental.
esses dois elementos precisam, obviamente, ser levados em conta para que nós também não estabeleçamos uma rigidez de tal modo que é possível engessar o legislador naquilo que não constitua óbice ao legislador ordinário. Então, esse é um debate que advém da teoria do direito constitucional, o problema de conjugar a eventual proibição de vedação de retrocesso com os déficits de proteção para saber se isso constitui limite ou não legislador ordinário. Na minha percepção, em termos gerais, a minha resposta é que não constitui necessariamente um limite. No que diz respeito à desapropriação, incidentalmente eu tomei a liberdade de referir-me a essa matéria de áreas invadidas. Eu conheço a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e subscrevo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de afirmar que há necessidade de pacificação de muitas questões no Brasil, e essa é uma delas. E o Supremo tem dado esta orientação na direção de não permitir desapropriação de área invadida. Há, como disse Vossa Excelência, um ou outro julgamento que oscila em saber se a invasão refere-se à área como um todo ou apenas uma parcela da área. No meu modo de ver, salvo um exame que se possa aprofundar adiante, mas a impressão que já disse, repito aqui, que não é uma dosimetria quantitativa que avalia esta orientação jurisprudencial necessariamente. Na quarta questão suscitada por Vossa Excelência, se o esbulho possessório constitui crime, é saliente que Vossa Excelência certamente está preocupado com o esbulho possessório de conflitos não interindividuais, ou seja, não está necessariamente apenas preocupado com o conflito entre A e B, e sim com essas questões que, do ponto de vista das emanações das situações sociais e econômicas, preocupam a Vossa Excelência e preocupam a todos nós. É bem verdade que há alguns julgamentos isolados e também há opiniões de alguns autores em alguns manuais de direito penal ou em artigos esparsos, como Magalhães Noronha, falando da composição do tipo penal do esbulho possessório quando há o que se denominaria de ocupação coletiva e o preenchimento do tipo. Do meu modo de ver, essa é uma construção teórica. Quer a doutrina queira ou não, quer os valores de quem defende uma legitimidade que possa ser reivindicatória, o tipo penal está muito claro. Ou seja, tomar a terra de outrem para si, nos termos do Código Penal, é crime. E o Código não explicita a realidade de outra natureza. Isto, evidentemente, não significa que todos os temas dessa seara sejam resolvidos no campo policial da persecução criminal, mas isso é um problema de gestão pública, não é um problema do Poder Judiciário, porque, como já disse e repito, não acho que o juiz deva ser um gestor público. Os acordos que têm sido inquinados de alguma invalidade em relação à contratação coletiva, eu diria a Vossa Excelência que o limite é a contratação abusiva ou teratológica. Esses espaços de negociação, e é por isso que eu tenho sido, por exemplo, entusiasta da arbitragem. O que é arbitragem senão uma justiça que se convenciona para que ela tenha um valor e efetivo? Guardadas as proporções, estou falando de um mesmo valor jurídico, que é valorizar os espaços, obviamente, de negociação, exceto se houver abusividade, teratologia, fraude, mas aí, obviamente, nenhum de nós subscreveria uma realidade dessa natureza. Quanto ao trabalho escravo, meu tempo já se esgotou, haveria muito a falar sobre isso, haveria muito a falar sobre essa redução à situação de escravo, que tenho certeza repugna a todos nós, mas, numa expressão, eu diria que onde há crime a ser tipificado, nós temos que estar adstritos à legalidade. E, no direito penal, o princípio da legalidade estrita é um princípio cardeal do direito penal. Eu não posso interpretar fazendo elastério, fazendo elasticidade do tipo penal. Esse é um limite, porque essa, aliás, é uma garantia do eventual acusado. Eu não posso, obviamente, responder por crimes analógicos. E aí há uma garantia. É o que eu tomaria a liberdade de dizer a Vossa Excelência até esse limite, sem embargo, claro, de subscrever a importância de refutar o trabalho escravo, e tenho certeza que todos nós subscrevemos a dignidade dos trabalhadores e de condições
dignas para o trabalho. Senhor ministro, Para, só sobre o princípio da proibição do retrocesso. para a réplica, o senador Blairo Marques. Obrigado, doutor Fachin. Eu só quero voltar a insistir nessa questão do trabalho escravo, porque o que tem acontecido ultimamente é que os fiscais do Ministério do Trabalho, eles têm sido, para mim, eles têm passado do razoável, eles têm criado verdadeiras situações em que querem criminalizar o empregador. A primeira leva de investigação que foram feitas no sentido de cumprimento da legislação, elas eram mais amplas. Queria saber se o funcionário estava registrado, se tinha boas acomodações, etc. Bom, essa é uma etapa que venceu agora, né? As fazendas, as empresas, elas estão cumprindo, na grande parte, a legislação. Só que agora eles começam a ir no detalhe, depois da vírgula, na terceira casa decimal. Por exemplo, há poucos dias atrás, numa fiscalização em Mato Grosso, uma equipe volante esteve num dos empreendimentos, era um empreendimento construção civil, e acabou fazendo uma notificação aos proprietários e propôs uma ação de pagamento por danos morais aos trabalhadores, porque a lâmpada do alojamento estava queimada. Quer dizer, como se o dono daquela obra morasse dentro do alojamento e ele que tivesse que cuidar da lâmpada queimada. Então, eles começam a passar nesse sentido. Então, a minha observação é de que nós devemos ter cuidado com isso. Temos uma proposta aqui no Senado, o senador Romero Jucá é o relator, e nós devemos votar aqui em pouco tempo essa questão de definir o que é trabalho escravo. Bem claro, olha, tal e tal situação. As demais podem ser consideradas como alguma coisa, como um ilícito trabalhista ou administrativo ou coisa parecida. E, além disso, a PEC que nós aprovamos há pouco tempo, ela trouxe as mesmas obrigações que eram cobradas do homem do campo e não eram cobradas para os empreendimentos urbanos. Daqui para frente, a situação do campo é a mesma situação da cidade. Quer dizer, o pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Então, essa é a observação. No mais, quero agradecer as suas respostas, que para mim foram bastante esclarecedoras.